Mãe Atípica, falando sobre a sua maternidade atípica, um bate-papo maravilhoso. Se a gente pudesse, ficava aqui a manhã inteira conversando com ela, porque são tantos detalhes, né? E tanta coisa maravilhosa que Deus fez na vida dela, que a gente fica com o coração, assim, grato, né? Por existir, por Deus existir e nunca nos desamparar, não é mesmo? Flávia, eu quero saber agora mais sobre o Titi, né? Quais são os maiores desafios que hoje ele encontra, você também como mãe dele? Existe ainda muito desafio, preconceito? Como que é na escola? Ele está na escola? Como que é isso, o dia a dia? Olha, Cris, são tantos os desafios, que se nós, mães atípicas, a gente pensar só no que a gente não consegue, a gente acorda chorando e dorme chorando, né? Porque quais são os desafios físicos que hoje o Titi tem? É da condição dele uma frouxidão ligamentar, uma hipotonia muscular muito grande. Então, como eu disse, ele não anda, né? Ele é uma criança que ele só fica sentado, e como ele se locomove se arrastando, né? Ele se arrasta como um bebê, né? E por isso ele não consegue, por exemplo, na escola, ficar o tempo todo sentado como as crianças ficam. As crianças típicas, né? As crianças que não têm nenhum tipo de deficiência ficam. Então, a escola, e foi assim, um dos grandes desafios, aí eu vou te dizer que eu chorei muito, né? Foi dizer ao mundo que o meu filho tinha direito de ter um lugar. Dizer à escola que, porque isso existe uma lei brasileira de inclusão que garante o lugar dos nossos filhos com deficiência e um espaço como uma criança típica, e eu não achava lugares que quisessem aceitar o meu filho. É absurdo usar esse termo, mas é aceitar o meu filho. Isso dói demais, né, Flávia? Flávia? Dói muito, Cris. Dói muito porque ele tem deficiência, ele é uma criança típica, mas ele é uma criança antes de tudo. Ele é um ser humano como qualquer outro da idade dele, que brinca, que fica bravo, ele tem a personalidade forte porque é dele, né? Educar uma criança com deficiência, explicando que existem os limites do corpo dela, mas a sociedade também tem limites e as pessoas também. É desafiador, porque tem hora que você não consegue ser a mãe disciplinadora e você quer acolher e você quer abrir um espaço diferente, né? Até você se conscientizar que a única coisa que você quer é que o seu filho seja só uma criança, né? Ele tenha só o direito de ser quem ele é. Então, ele é uma criança que não anda, né? Ele não tem controle de esfíncter, ele tem hidrocefalia. E a hidrocefalia, embora não afete o cognitivo, ele entende tudo, ele fala tudo, ele faz arte, inclusive, se você deixar, né? Mas ele é muito obediente, então, por exemplo, ele sabe que ele cai, né? Ele sabe que ele cai da cama, ele sabe que tem coisas que ele não pode fazer, né? Por conta dos limites do corpo dele, mas ele usa fralda, então ele não tem controle de esfíncter. Esperamos que com o controle da hidrocefalia, você pode até me dizer, Flávia, mas ele tem 5 anos, ainda não fez controle de hidrocefalia. Toda criança com hidrocefalia usa válvula, né? É o mais comum. O Titi, ele fez 2 cirurgias de terceiro ventricular endoscópica, que é como se fosse um alargamento do orifício, né, no ventrículo para tirar a pressão do líquido que fica dentro da cabeça da criança, explicando de uma forma grosseira, né? Só que o Titi fez 2 TVEs e elas não obtiveram, não tiveram sucesso, né? A cabeça dele continuou crescendo, então ele é uma criança hoje com mais de 64 centímetros de perímetro cefálico, ele tem uma cabeça muito grande, e essa macrocrania, inclusive, faz com que o corpo dele não corresponda, por exemplo, a ficar em pé, a andar. Ele faz algumas coisas, fica em pé, né? Quem vê o Instagram dele fala, o Titi tá andando, eu vivo. Não, é a gente que estimula ele, né, a ficar em pé apoiado, enfim. Que eu vi um vídeo até comemorando, né, que ele ficou um pouco em pé. Isso, porque ele é um moleque de 5 anos, né? Então, assim, ele tem hora que ele testa o corpinho dele, né? Então, ele tem Instagram também, não tem? Tem, ele tem Instagram e ali, assim, aquilo ali é uma luta, porque ele tem um outro fechadinho lá que a gente não deixa ele, né? Porque o mundo é muito, muito mal, sim, né, Cris? O mundo é muito maldoso, né?
Uma pessoa, quando brinca com o corpo de alguém com deficiência, não imagina que tem uma mãe que chora madrugadas para se manter em pé, para ter inteligência emocional, para cuidar daquele filho que sofreu uma discriminação, ou que a gente passa na rua e as pessoas riem. A displasia esquelética dele, historicamente, é tida como uma displasia que as pessoas fazem muita piada, né? E aí eu até aproveito o espaço. A gente não chama a pessoa de baixa estatura de anão. A gente chama de pessoa com nanismo, ou pessoa de baixa estatura. Porque, historicamente, a gente constituiu na nossa ideia que anão é aquele cara que fica no circo. E era o que havia no período medieval para as pessoas de baixa estatura, para elas não morrerem de fome, elas tinham que trabalhar. Então, elas usavam o próprio corpo como escárnio social, como piada. Né? Hoje a gente tem a Convenção dos Direitos Humanos, hoje a gente tem leis, e hoje a gente tem e discute sobre respeito e empatia. Então eu não posso simplesmente achar porque o corpo de alguém é diferente que isso me dá o direito de torná-lo uma piada. Né? Então, assim, quando você fala dos desafios, eu acho, assim, como mãe, eu posso dizer para você, assim, com toda a sinceridade e franqueza, que o que mais me dói hoje não é nem a deficiência física do meu filho, é a deficiência social dele ser entendido como uma criança, como qualquer outra. Você acabou de responder uma pergunta aqui, que foi a Silvana de Aparecida. Ela falou: como você se sente em relação ao apoio da sociedade ou das pessoas ao seu redor? É bem isso que você está falando, né? É muito Porque isso. falta empatia, falta amor, falta respeito, falta conhecimento também, né? Porque isso já não dá mais para admitir esse tipo de coisa. A gente ainda tem que brigar. Eu já tive situações assim de ficar constrangida numa fila de farmácia, porque eu tive que passar na frente, porque eu tenho um filho de 5 anos que não anda. Ele é pesado, ele tem 20 quilos, eu tenho que segurar 20 quilos no colo, com bolsa, com sacola. E assim, eu fui... não fui repreendida, porque é claro que eu respondi, mas a pessoa que estava atrás de mim ficou incomodada de eu ter passado na frente. Que absurdo, né? A Paula do Jardim do Vale, ela falou assim: o que o seu filho te ensinou que você levaria para a vida inteira? Qual o maior ensinamento que o Titi te trouxe? Eu adoro essa pergunta. O maior ensinamento que o Titi me trouxe é que não são todos os lugares que merecem a minha presença. Ótimo. É bem assim mesmo. Cada minuto de vida do meu filho, porque eu não sei quanto tempo ele vai viver. Cada minuto de vida dele, para mim, é importante. Então, o Titi, como eu disse, ele tem 90 centímetros. Ele não imagina o quanto o tamanhozinho dele me tirou de lugares que não me merecem. Não merecem o meu choro, não merecem a minha raiva. Pessoas que não merecem a minha amizade. Locais que não merecem a minha presença. Se eu não puder fazer a diferença na vida das pessoas, eu não vou mais. É bem assim mesmo. Maior ensinamento. Flávia, eu queria saber de você também, como mulher, né? Você, hoje, quem te ajuda? Você tem rede de apoio, não tem? Você trabalha, né? Você tem uma profissão, uma área de atuação. Como que é a sua vida também, como mulher? O Titi, ele chega para mim, Cris, numa época na melhor fase profissional da minha vida, né? Eu sou jornalista de formação, primeira formação, e faço psicologia de segunda formação. Não é à toa que eu vim parar na psicologia, claro, que isso também tem o dedinho minúsculo do meu filho, né? Mas a minha vida sempre foi muito intensa. Então, eu sempre fui aquela pessoa que saía de casa às 7 horas da manhã e chegava às 22 horas, né? Por conta dos turnos, dos contraturnos e de todas as demandas que a gente tem naturalmente na vida hoje em dia, né? Eu saí da casa dos meus pais muito cedo e desde então eu nunca mais parei de trabalhar, né? Então, desde os 17 anos praticamente que eu trabalho. E aí, quando o Titi vem para mim, que eu começo a repensar o quanto está valendo o meu tempo, né, o quanto custa o meu tempo, e que é possível a gente abrir mão de algumas coisas para a gente ser mais inteiro, eu começo a reconfigurar a minha vida. Né? Hoje, como o Titi precisa de apoio, de muito apoio, né? Eu conto com a ajuda do pai dele e da avó paterna, né? Que é a minha sogra, que sempre me ajudou com o Titi desde que ele nasceu, né? Que é a pessoa quem mais me dá apoio, né? E ele fica um período na escola, né? Hoje ele está em idade escolar, isso é um direito dele, que o meu lado materno já quis tirar, porque a mãe quer proteger o filho de tudo, e eu já quis colocá-lo numa redoma, admito. Se não fosse um amigo meu que é pedagogo me dizer assim, e olha que eu também sou professora, hein? Flávia, é direito do Titi estudar. É direito, né? Você coloca esse menino na escola, né?
Eu pensei até em homeschooling, né? Assim, de educar meu filho dentro de casa, enfim, né? Então, assim, hoje eu conto né, especialmente com o pai do Titi e com a mãe dele, que me ajudam a cuidar do Titi, né? Porque a minha rotina de trabalho ela ainda se mantém, né? Hoje fazendo um pouco de transição de carreira por opção, porque eu já sou pesquisadora também, então eu produzo muito, preciso produzir mais do que ficar no operacional. E busco também, Cris, aí aproveitando até a pergunta da ouvinte, né? Eu nunca mais parei de ir na academia depois que eu tive o Titi. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter um corpo forte para poder sustentar o meu filho enquanto ele estivesse comigo. Sabe? Então, assim, eu acho que tudo isso se encaixar não é glamour. E eu posto foto minha na academia, sim. Porque isso é importante, né? Eu não quero ficar saradona, musculosona, mas eu preciso ter saúde para cuidar dos meus filhos, mas especialmente do Titi. Certíssima, certíssima. Flávia, eu quero agradecer, viu, pela sua presença, por compartilhar um pouco, né? Uma parte da sua história. E fica o convite, sempre que você quiser vir aqui, o microfone é aberto para você, viu? Seja sempre muito bem-vindo, obrigada mesmo. Obrigada, Cris, eu que agradeço, né? E agradeço os ouvintes, assim, com o coração tão aberto para ouvir uma história que pode acontecer com qualquer pessoa, né? E que a gente tem que ser mais generoso com a gente e com o mundo, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. É verdade, gente. Maravilha essa história, né? Emocionante, emocionante. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui ouvindo muito mais, porque são muitos detalhes. A maternidade por si só já não é brincadeira, né? Não é fácil, a gente sabe disso. Mas quando você é mãe atípica, é ainda mais especial, é ainda mais desafiador e realmente a gente se redescobre como mulher. E a Flávia está aqui para mostrar isso. Muito bom, que honra, que honra! Fazendo a abertura aqui com Flávia e Gabriela, a abertura do mês especial das mães. Metropolitana.